Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade aqui à nossa terceira videoaula de ciências do sexto ano, certo? E como eu já havia dito para vocês na nossa última videoaula, hoje a gente vai falar sobre as características de cada um dos planetas que existem no nosso sistema solar e vamos ver um pouquinho também que existem outros corpos que giram em torno do nosso sistema solar, do nosso Sol, e que fazem parte então do nosso sistema solar. Beleza? Então, dando início aqui, começando a falar dos nossos planetas, a gente vai começar falando do mais próximo do Sol, que é Mercúrio. Ele é o planeta, além dele ser o planeta mais próximo do Sol, ele é o menor em tamanho, certo? Então, ó, duas características importantes aí que nós temos para saber sobre Mercúrio. Quais características? Ele é o mais próximo do Sol e ele é o menor em tamanho do nosso sistema solar. Outra curiosidade sobre Mercúrio é que ele vai ter uma temperatura que pode variar de 400 graus Celsius durante o dia até menos 200 graus Celsius durante a noite. Essa é a maior variação de temperatura de todos os planetas do nosso sistema solar. Então, ó, temos três características aí muito importantes sobre esse planeta Mercúrio. Beleza? E é basicamente isso que nós vamos ver sobre todos os planetas. O que nós vamos ver sobre todos os planetas? Temperatura, variação de temperatura, o que ele vai possuir, se ele vai possuir satélite ou não, satélites naturais, no caso de Mercúrio ele não possui. E outra coisa que nós vamos ver sobre todos os planetas é sobre o tempo da órbita dele, quanto tempo demora a órbita dele e lembrando que a órbita é um movimento que o planeta vai demorar para fazer uma volta completa em torno do Sol. A órbita de Mercúrio demora aproximadamente 88 dias terrestres. 88 dias, por que nós usamos a palavra terrestres? Para levando em conta a consideração da maneira em que nós aqui contamos as horas. Um dia, num período de 24 horas, equivalente a um dia. Então, para Mercúrio dar uma volta completa em torno do Sol, ele demora 88 dias. Beleza? Essas são as características que nós precisamos saber sobre Mercúrio. O segundo planeta mais próximo do Sol é Vênus. Ele é um planeta que é um pouco menor que a Terra. O período da órbita de Vênus é aproximadamente 225 dias terrestres. Então, o tempo que ele demora para dar uma volta em torno do Sol. Dentre todos os planetas do nosso sistema solar, Vênus é o que vai possuir a temperatura mais elevada, a temperatura mais alta, que pode chegar a 464 graus Celsius. Por que isso? Porque ele possui muito gás carbônico na sua superfície. E esse gás carbônico que ocorre lá, junto com a luz solar, vai ocorrer um intenso efeito estufa. Vocês já devem ter ouvido falar essa palavrinha e nós vamos estudar ela um pouco mais para frente. Então, graças a esse fenômeno do gás carbônico, com a luz solar, a temperatura lá é muito elevada, certo? Outro fato interessante sobre Vênus é que ele demora mais para completar o seu movimento de rotação, ou seja, em torno do eixo, do seu próprio eixo, do que o movimento em torno do Sol. O movimento de rotação dele é de 243 dias e o movimento da sua órbita ao redor do Sol é de 225 dias. Ou seja, lá vai demorar mais para passar um dia do que para passar um ano. Curioso, né? E Vênus não possui satélites naturais. Beleza? Terceiro planeta, nosso planetinha querido, planeta Terra. Tem o período de órbita de exatamente 365 dias, 6 horas e 9 minutos. Essas 6 horas fazem com que de 4 em 4 anos nós tenhamos os anos bissextos, que são os anos que possuem 366 dias, que é a junção dessas 6 horas, daria 24 horas, um dia a mais, certo? A Terra possui um satélite
natural, que é a Lua, que nós conhecemos a Lua, e beleza, e é isso. Um planeta que possui água no estado líquido, que é fundamental para a vida da maneira que nós conhecemos, e até onde se sabe comprovadamente, cientificamente, o planeta Terra é o único que possui vida da forma que nós conhecemos. Não sabemos, cientificamente comprovado, existem diversas teorias que falam que sim, que existem vidas em outros planetas, mas comprovadamente, cientificamente, só no nosso planeta Terra existe vida. O próximo planeta é o Marte, quarto planeta. Ele possui uma temperatura que varia de 25 graus durante o dia até menos 120 graus durante a noite. Em Marte, descobriu-se, há não muito tempo atrás, que possui água congelada. Só que além dela estar congelada, ela é altamente salgada, possui uma quantidade muito grande de sais. Então, é o que se sabe de lá até agora. Eu falei que para existir vida tem que existir água. Lá nós sabemos que existe água congelada altamente salgada. Certo? Acho que a partir daí surgem as diversas enormes teorias, abrem portas para outras teorias. E isso é uma característica que vai diferenciar Marte de Mercúrio e Vênus, que os outros dois planetas não possuem água e Marte vai possuir água. Mar congelada e altamente salgada. E Marte possui ainda 2 satélites naturais e tem o período da órbita em torno do Sol de aproximadamente 687 dias. Beleza? Essas são as características do planeta Marte. Agora, Júpiter é o maior planeta de todos os planetas do Sistema Solar. A temperatura dele é de aproximadamente, temperatura média, de menos 110 graus Celsius. Sua órbita vai ter duração aproximada de 11 anos e 9 meses. Então, o tempo que ele demora para dar uma volta completa em torno do Sol, de 11 anos e 9 meses. Quase a idade de vocês aí do sexto ano, né? Ou até mais que a idade de vocês do sexto ano, certo? E o período de rotação dele é aproximadamente de 10 horas. Ele possui 63 satélites naturais que a gente conhece. Não sabemos se possui mais, sabemos que até hoje foram descobertos 63 satélites naturais lá. Bastante, né? Essas são as características de Júpiter, beleza? Saturno. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar. Já ouviram falar? Ele é conhecido por causa dos anéis de Saturno. Já ouviram falar dos anéis de Saturno? São esses anéis que a gente consegue ter uma ideia legal olhando lá na apostila. Quer ver aqui só um minutinho? Lá na nossa página, na página 61 da apostila, esses anéis são formados por gelo e rocha que ficam girando ao redor desse planeta. Já foram identificados 7 anéis, certo? A temperatura média de Saturno é de menos 180 graus Celsius, sendo que sua órbita demora 164 anos e 8 meses para dar uma volta completa em torno do Sol. Ou seja, eu ainda não vi ele completando uma volta no Sol, não vou ver, vocês também não vão ver, porque é um período muito grande de anos para a gente, certo? E sua rotação é de aproximadamente 16 horas, além de Saturno possuir 13 satélites naturais conhecidos. Urano, ele também vai possuir anéis, que é o próximo planeta, que a gente vai falar agora, só que eles são mais finos e são mais escuros que os de Saturno. A temperatura média é de 210 graus Celsius e sua órbita de aproximadamente 84 anos, rotação de 17 horas. Lembrando, eu estou passando essas informações para vocês, não precisam se decorar essas informações. Nós estamos tendo uma conversa inicial sobre as características do planeta. Algumas a gente consegue gravar com mais facilidades e outras não, mas por enquanto não precisa decorar nada, certo? Gravar tudo isso, não, são as particularidades de cada planeta, certo? E o último planeta é Netuno,
Ele possui 13 satélites conhecidos, sua órbita de 164 anos e 8 meses aproximadamente, e a órbita também de 16 horas. Beleza? Esses são os planetas e as suas características, os planetas que formam o nosso sistema solar. Além dos planetas, a gente viu que tem outros corpos que giram em torno do Sol, que são o quê? São os asteroides. Os asteroides, eles são enormes rochas de formas irregulares que giram, que se formaram, surgiram durante a formação do sistema solar, há milhares de anos atrás. Alguns são enormes, com mais de 1.000 quilômetros de diâmetro, mas a grande maioria possui algumas centenas de metros e eles ficam girando também no nosso sistema solar. Beleza, pessoal? Então, bom estudo a todos e a todas, e essas são as características que estavam faltando para a gente do nosso sistema solar. Até a nossa próxima videoaula.